Oi, gente. Hoje eu vim aqui para falar sobre uma pergunta que eu recebo bastante frequentemente, que é qual que é a melhor opção? Fazer residência médica direto aqui na Alemanha ou fazer residência primeiro no Brasil e só depois vir para a Alemanha para refazer a residência aqui? Qual que é a melhor opção? Se você tem interesse nisso, então fique ligado. Então, primeiro eu gostaria aqui de dizer que isso é uma pergunta extremamente complexa, tá? Porque depende de diversos fatores, é uma pergunta extremamente pessoal, porque depende muito das suas ambições pessoais, das suas prioridades pessoais e também em cada momento da tua vida, né? Mas eu vou, assim, tentar pontuar quais que são os pontos mais importantes de cada decisão, de vir direto ou de esperar para vir depois. E aí, claro, né, cada um toma a sua própria decisão. Mas a minha intenção com esse vídeo é talvez tornar um pouco mais claro quais que são os pontos a favor ou contra de cada uma dessas opções, tá? Então, se você tá no Brasil, tá pensando em vir pra cá, ou já decidiu vir pra cá, mas não sabe ainda qual é o tempo exato, o ponto exato em que você vai imigrar. Primeiro, eu acho que vem a questão de, assim, qual que é a sua urgência em se mudar, em imigrar, né? Cada um tem os seus motivos por que tomou essa decisão. E eu acho que que isso é muito, tá muito ligado com, assim, ao quando que você quer mudar, tá? Tem muita gente que, assim, quero mudar, mas não precisa ser agora. Posso esperar, não tem problema, eu tenho minha vida aqui boa e tal, eu acho que eu vou ter uma vida melhor na Alemanha, mas a minha vida daqui tá boa, não tá ruim. E não é uma coisa que tem que ser feita pra ontem. Tem outras pessoas que dizem, eu não aguento mais, eu preciso ir, eu preciso sair o quanto antes do Brasil, ou eu preciso muito ir morar na Alemanha agora, nesse momento, porque, enfim, cada um tem os seus motivos, né? Mas eu acho que isso é um ponto bem importante. Algumas pessoas sentem a urgência de sair o quanto antes possível, outras pessoas não têm essa urgência tão grande. Eu acho que isso é um ponto muito forte, tá? Que faz a pessoa querer fazer as coisas o quanto antes ou não. Ok, eu acho que tem um outro ponto que é tu escolheu a tua especialidade, né? E aí, por exemplo, se tu vai fazer a residência no Brasil, tu vai aprender, assim, a medicina, digamos assim, a medicina é uma ciência global, né? A gente aprende as coisas que são feitas no mundo inteiro, não é uma coisa local. A gente lê os papers que são publicados nos Estados Unidos, na Europa, em outros países também, mas assim, a medicina não é algo que é para ser diferente em cada país. No entanto, na realidade, as coisas não são bem assim, né? A gente sabe disso, que muitas vezes por questões financeiras, por disponibilidade de material, as coisas são feitas de jeito diferente. E aqui, comparando com o Brasil, por exemplo, não só com o Brasil, mas comparando também com outros países da Europa, com os Estados Unidos, as coisas na prática são feitas de uma forma um pouco diferente. Na teoria, o que as pessoas sabem, o conhecimento médico não é muito diferente, mas a forma que as coisas são feitas na prática é diferente, sim, tá? Então, assim, ó, existe sim a vantagem de fazer a tua residência no Brasil primeiro, porque toda essa parte teórica tu já vai ter um embasamento muito mais sólido quando tu vier pra cá. Tu já vai ter esse conhecimento pelo menos básico. Apesar de as coisas serem feitas de um jeito diferente, tu vai só ter que aprender mais essa parte prática, essa coisa de como que as coisas funcionam na prática aqui. Mas o embasamento de medicina teórico tu já vai ter. E prático também no sentido de, sei lá, se tu faz cirurgia ou, enfim, de fazer procedimentos pequenos e etc.
Então, isso pode ser um ponto bem a favor de fazer medicina no Brasil, principalmente porque no Brasil, assim, a gente tem uma carga horária bem intensa na residência, e eu acho que a gente aprende muito, sim, na residência no Brasil, a gente bota a mão na massa, a gente... Claro que é difícil de falar, né, no geral, porque não existe isso de... No Brasil é assim, cada lugar é diferente, cada cidade é diferente, cada hospital é diferente. Mas eu acho que tentando generalizar, as pessoas saem com bastante experiência prática, tá? Então, essa é uma vantagem de vir pra cá depois de ter feito a residência no Brasil. Eu não falei ainda, mas não existe isso de tu vir pra cá e não tem que refazer a residência. Tu vai ter que refazer pelo menos uma parte da residência, tá? Não tudo, mas uma parte, de 2 a 5 anos, digamos, tá? Porque aqui é no mínimo 5 anos. E isso que eu acabei de falar pode também, assim, pode ser visto como um ponto contra, que é o seguinte, que, digamos assim, que o ponto contrário é que tu chega aqui muito cru, se tu não fez a residência, né? Tu tem que aprender tudo do zero. Mas talvez tenha o ponto positivo de, se tu chega aqui sem experiências anteriores, tu não precisa reaprender as coisas de um jeito diferente. Tu aprende já do jeito que eles fazem, né? Talvez isso seja um ponto positivo para quem venha direto pra cá, tá? Por exemplo, esse é o meu caso, eu não tinha experiência médica no Brasil, nem em nenhum outro lugar, e eu vim direto pra começar a trabalhar aqui, tá? E em alguns momentos eu penso, queria ter feito a residência já no Brasil, porque daí tudo isso que eu tô aprendendo agora eu já saberia, que, tipo assim, a quantidade de coisas novas na minha cabeça seria muito menor. Mas às vezes também eu penso, na verdade, quanto antes tu vier pra cá, melhor. Porque daí, enfim, tu vai aprendendo as coisas já do jeito que as pessoas fazem aqui. Se eu tivesse feito medicina aqui, já, teria sido muito melhor, porque já teria aprendido as coisas como as coisas são feitas aqui. Mas é claro que essas coisas a gente não muda, o passado a gente não muda e tudo tem a sua razão por ter acontecido. E, isso é um dos pontos que pode ser visto como positivo ou como negativo. Talvez, se tu venha um pouco mais jovem, talvez tu tenha um pouco mais de facilidade de se adaptar. Isso também é muito pessoal, depende muito, né? Mas as pessoas, talvez, não sei, quando sejam jovens, tenham um pouco mais de flexibilidade. Por outro lado, são também mais imaturas e talvez sofram mais com as coisas, com os obstáculos que a vida oferece. E também é muito difícil de generalizar tudo isso, né? Dizer que... enfim, eu acho que isso é uma coisa bem pessoal e que cada um... assim, não devia ser, eu acho que uma razão pela pessoa decidir por um ou por outro. E... depois tem a questão financeira, né? Cada um sabe da sua situação financeira e, enfim, algumas pessoas não têm a possibilidade de vir pra cá sem antes ter trabalhado um pouco para fazer uma poupança e ganhar um pouco de dinheiro. Então, se esse é o seu caso, assim, pode ser que essa seja a única opção, né? Tem que trabalhar um pouco no Brasil, guardar um pouco de dinheiro, fazer uns plantões, etc. E guardar pra vir pra cá com uma reserva. Não acho que isso seja necessariamente ruim, eu acho que, como eu falei, ir acumulando experiência faz tu te sentir mais seguro, né, como médico. A gente se forma extremamente inseguro como médico, do nada tem um monte de responsabilidade nas suas costas, as vidas das pessoas estão nas suas costas, e eu acho que se esse processo for... porque assim, a gente se sente, eu acho que isso é uma coisa mais ou menos universal, a gente se sente mais seguro como médico, ou assim, sei lá, como pessoa, no seu país de origem, sabe? Então, tudo isso se reflete também a tua profissão. E se tu, pelo menos, cria um pouco mais de confiança em ser médico no teu país de origem e vem pra cá depois, talvez seja uma estratégia um pouco melhor para lidar com essa insegurança de ser médico, ser formado, de estar num país novo.
Então, acho que talvez esse seja não só um ponto negativo, pode ser que seja um ponto bem positivo, inclusive. Ok? Então, acho que também a questão de o quão disponível tu está, o quão disposto tu tá a fazer mudanças no momento de agora, ou se tu prefere planejar tudo. Assim, tem pessoas que precisam planejar exatamente cada passo, e aí se mudar quando todos esses passos forem alcançados. Outras pessoas são mais de agir pelo momento e dizer, não, eu quero ir, se eu não for agora, não vou mais ir, e precisam primeiro ir para o lugar para depois organizar todas as coisas. Então, isso é uma coisa muito pessoal, sabe? O jeito que as pessoas fazem as coisas, sabe? Tem gente que chega aqui já com o trabalho engatado, com tudo organizado, e no dia 3 que tá aqui na Alemanha já começa a trabalhar. Tem pessoas que não, que preferem vir primeiro pra estudar a língua, pra ver o lugar, pra enfim. E aí depois de talvez 1 ano, 2 anos, consigam começar a trabalhar. E eu acho que cada um acha o seu caminho, sabe? Não tem caminho certo e errado, cada um vai achando e descobrindo os seus próprios caminhos. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque as pessoas me perguntam muito isso, e eu acho que é uma pergunta tão complexa. Como é que eu vou dizer isso é melhor ou isso é pior? Não tem. É muito pessoal, depende muito da pessoa em si. Então, espero ter, assim, ó, pelo menos clarificado um pouco da minha opinião sobre esse assunto. As pessoas, no geral, têm opiniões super diversas sobre esse assunto, e essa é somente a minha opinião, ok? E talvez ajude as pessoas que estão neste caminho, ok? Então tá, tchau, tchau, até a próxima!